Olá, mundo dos leigos, olá, mundo da internet, olá, mundo, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Estamos começando mais um podcast Fala Chefe, e para você que está chegando agora, aproveita, já se inscreve no canal, deixa seu like, comenta, porque o programa de hoje está para lá de especial. Nós vamos conversar com um vereador de Jundiaí, vamos abordar vários assuntos. Queria convidar meu amigo Romildo Antônio, seja muito bem-vindo ao nosso programa. É uma honra ter você aqui para poder falar sobre a cidade de Jundiaí. Obrigado, Marcelo. Para mim é uma honra estar aqui no podcast Fala Chefe. É muito importante para a gente e para a gente expor um pouquinho da nossa vida, um pouquinho da nossa história e também do nosso trabalho aqui da cidade de Jundiaí. Perfeito, vereador. A primeira pergunta que a gente faz para todos os convidados, e é de praxe do nosso programa, é: como tudo começou? Como começou a sua história? Como você decidiu ser candidato a vereador e ser eleito como vereador? Bom, eu costumo falar, eu sou nordestino, sou do estado do Pernambuco e vim para cá, para essa cidade que eu chamo de maravilhosa, que é Jundiaí, e aqui comecei a trabalhar logo cedo e fui morar num bairro onde era carente, tinha uma carência lá dos serviços públicos, né, que chama Novo Horizonte, antigamente conhecido por Varjão. Então fui morar nesse bairro, Marcelo, e lá me deparei com várias situações, né? Situação das pessoas ter uma necessidade de um representante do povo na região. Não tinha asfalto, a luz chegava pouco, mal chegava água, esgoto a céu aberto. O desafio, né? Um grande desafio. E aí, ao contrário de outras pessoas que entraram no mundo da política, trazendo uma mala de dinheiro e sendo eleito, eu fui trabalhar por o povo de verdade. Eu trabalhava durante a noite e de dia trabalhava com as pessoas na política. Na política não, fazendo o trabalho social. E ali pintou o trabalho social, pintou o trabalho de levar as pessoas, às vezes, muito distante do centro da cidade. A mulher, às vezes, queria ganhar neném, a gente colocava num carro, levava para o hospital, a pessoa se machucava, uma criança que a cobra picava, porque ela tinha muito mato, a gente levava para o hospital e nós começamos esse trabalho aí. Então, as pessoas me convidou para sair, não sabia nem o que era vereador, para sair vereador. Sabia mais ou menos, mas não sabia como fazer. A dimensão, né? Isso, não tinha noção como fazer. Um amigo meu, que é importante eu falar o nome dele, é o Éricles, falou: primeiro você se filia no partido, depois aí você começa a trabalhar. E eu me filiei no partido, Dona Esther, que é a mãe de um amigo meu, Joel, pedindo para sair candidato, e eu não queria enfrentar esse desafio. Então foi muita luta, muito trabalho. E aí eu saí a primeira vez, saí a segunda, e na terceira eu tive um êxito e hoje estou no meu terceiro mandato aqui na cidade de Jundiaí. Legal. E assim, quando você tira da mente para poder entrar em contato com a população, para tentar resolver, existem muitos desafios no dia a dia, que a gente sabe disso. E como é que é o apoio da família? Como é que é o Romildo em casa? Vale a pena enfrentar essa situação? Tem o apoio, não tem? Como é que foi o início para depois chegar onde chegou? Existe um apoio, né? Existe um apoio que a gente busca em casa, né? Que é o conforto do lar, da família, do filho, do marido que cozinha. Então existe esse apoio. Eu gosto de cozinhar. Boa. Então tem esse apoio em casa. Então é muito importante você ter a família do lado. E eu não nego para ninguém, como o político que não sou mentiroso, feito ao contrário de outros, né? Eu tô no meu segundo relacionamento. Eu tenho 2 filhos de um primeiro casamento e tenho um filho e uma enteada nesse segundo casamento. E eu não nego para ninguém isso, porque a vida ela passa muito rápido, né? Sim. E uma coisa que eu aprendi muito, e aí vem de família, que se não deu certo no relacionamento, eu acho que é cada um pro seu lado, com uma boa conversa, desde que respeito. E você tem que ser homem.
Porque tem muitos aí que falam que é homem e não é homem. Homem é aqueles que honram os seus compromissos. Então, eu acho que a maior parte da questão dessa aí é você honrar com os seus compromissos. Então, nunca deixei de honrar com meus compromissos, né? Meus filhos já são de maior. Hoje eu tenho o pequenininho que tem 4 anos agora, nesse segundo casamento meu, que já vai para faz 6 anos. Então, a gente tem esse trabalho com a nossa família, um trabalho com a família das pessoas, que é importante, porque a gente está num dia a dia nas casas das pessoas, então é importante. Então é duro quando você vê as pessoas inventando história da sua vida, porque minha vida é um livro aberto, não nego para ninguém. Então tive alegria, tive momentos difíceis, mas essa é a vida do vereador Romildo Antônio e a vida dele também como pessoa, porque eu não sou aquele político que entra dentro de uma casa, conversa com a família e aí aquela família está numa situação difícil. E aí você conversa com ela, já vai para a segunda casa, já vai para a terceira e esqueceu aquela primeira família que você visitou, do problema dela, da necessidade dela, de resolver o problema dela. Eu não sou esse. Então aquilo ali fica um peso no meu coração e eu falo mesmo assim, que eu vou estar um político profissional quando eu esquecer daquela primeira família. Isso aí eu não vou esquecer nunca. Porque a necessidade das pessoas, hoje, ela existe. Então as pessoas que não têm conhecimento, a minha assessoria está me acompanhando aqui, sabe disso. Elas todo dia enfrentam dificuldades. Enfrenta a pessoa que tem 3 hérnias e com câncer. E não sabe como agir, e nós estamos aqui para servir ela, para ajudar ela, para pegar na mão dela e levar onde ela precisa ir para ser atendida. Então esse trabalho é o que a gente faz no dia a dia com a comunidade, com as pessoas que precisam. Então assim, me orgulho muito do meu trabalho. E ninguém precisa se orgulhar. Eu preciso me orgulhar porque sou eu que faço esse trabalho. Então tem muitas pessoas que às vezes mais criticam do que ajudam. Então assim, gosto de fazer o meu trabalho, às vezes gosto de fazer pessoalmente, porque aí eu vejo a necessidade das pessoas também, e a gente sente-se na pele, porque ninguém quer o ruim para as pessoas. Muitas pessoas não querem, principalmente para... A gente às vezes tem família dentro de casa, você não quer o que é ruim para a família, então por que você vai querer para a família dos outros? Então assim, é isso que a gente tem que implantar e é isso que a gente leva da vida, é levando as coisas boas para a pessoa. Isso aí a gente faz de sobra. Perfeito. E assim, do seu primeiro mandato ao mandato atual, o que mudou? O que houve de melhor? O que houve de aprendizado? O que houve de conhecimento em geral, falando-se de política? Mudou muitas coisas. Inclusive que eu tinha um golzinho vermelho, velho, com o vidro quebrado, e hoje eu tenho um carro com ar-condicionado. Não, por quê? Eu tô te falando isso. Porque muita gente fala do que eu passo com o vidro fechado. O vidro eu passo fechado porque tem ar-condicionado. O golzinho era o vidro quebrado, não tinha. Boa. Então, é assim, eu falo escancarado porque as pessoas gostam de às vezes falar, não, o Romildo passou aqui. Se der a mão, eu paro, viu? Eu levo a pessoa quando tá com o ônibus, esperando o ônibus tá atrasado, eu levo as pessoas. Mas mudou muita coisa na minha vida. Mudou a experiência, mudou a forma de tratar, mudou que quando eu precisava de uma coisa, eu pegava, juntava um monte de pneu, juntava um monte de pessoas, ia lá e queimava pneu na rua para parar o trânsito, para as pessoas ver, para resolver aquele problema. Hoje não, hoje eu sou do diálogo. Eu vou lá, converso e resolvemos no diálogo. Então assim, aprendizado, muito aprendizado. Mas, então assim, foi uma coisa que a gente aprendeu muito. E eu me orgulho de falar, porque eu era uma pessoa dessa forma. Eu era uma pessoa para ter isso, porque hoje você, às vezes, as pessoas escutam você, as autoridades escutam você, por conta do fala mestre, fala chefe, por conta da rede social. Mas antes, as pessoas só escutavam a gente quando a gente queimava pneu na rua. Quando a gente fechava a rua. Ao extremo, né? Então as pessoas escutavam. E eu já fiz isso. E hoje o que mudou muito é a força do diálogo. Por isso que eu falo mesmo assim, eu tenho um logo comigo que eu falo, Romildo Antônio, a força do trabalho. Mas também o diálogo é muito importante. A gente faz esse diálogo para chegar no objetivo que a gente tanto espera. Legal. E quando você, a gente estava falando de bastidor, né? Quando você vai visitar a casa de alguém, o que o Romildo vê que as outras pessoas não veem, né? Isso é uma oportunidade interessante de se falar. É importante porque o Romildo, nós temos um programa que é o vereador na casa das pessoas. Então, é muito importante, porque você sentar, você ouvir a pessoa, porque às vezes o político só quer falar, né?
E ele quer falar o que as pessoas querem ouvir. Tem muitos políticos que só querem falar o que as pessoas querem ouvir. E ele não ouve as pessoas. Às vezes as pessoas não estão com aquela necessidade de pedir um botijão de gás para uma pessoa, porque pagar uma conta de luz. Não está com essa necessidade. Às vezes ela só quer um abraço, quer ser ouvida. Ser humanizada, né? Isso, então a gente tem que aprender a ouvir as pessoas. Então isso muda muito na vida das pessoas. Quando a gente chega na casa, tem pessoas que estão aqui, que nós tá com uma agenda aí esperando a gente ir na casa para conversar, para bater papo, porque isso aí você não perde sua essência, porque é a essência que vem do nosso antepassado, de avô, então isso aí a gente não perde. Então o que muda muito é a gente saber ouvir as pessoas e também saber a necessidade das pessoas, porque você vai saber onde tem um problema. Então é muito importante essa questão. É isso que define o meu trabalho, ao contrário dos outros, que eu não vou falar o que os outros fazem, mas esse trabalho aí eu faço. E assim, falando de uma forma bem básica, principalmente para quem está assistindo a gente agora, e muitas vezes tem muita gente que é leiga e não entende qual é a função de um vereador, qual a função de um prefeito, de um deputado, de um governador, enfim. A gente está falando da parte de vereador. Qual é o trabalho específico de um vereador e o que ele pode agregar positivamente para o seu município? É muito importante, essa pergunta foi muito importante. Essa pergunta é muito importante porque o trabalho do vereador é legislar, criar leis no município e fiscalizar o executivo, né? Isso é importante. Então o trabalho do prefeito é fazer com que o orçamento da cidade chegue nas unidades básicas de saúde, chegue a merenda na escola, melhore a qualidade do asfalto. Então, a zeladoria da cidade, esse é o trabalho do prefeito. E o trabalho do vereador é fiscalizar todo esse contexto. Porém, infelizmente, nós vivemos num país e em cidade que muitas pessoas ainda não conhecem o trabalho do vereador. Então, Marcelo, vou abrir o meu coração para você e para as pessoas que estão me ouvindo. Se eu hoje falar mesmo assim, se uma pessoa vier me pedir uma ajuda e eu falar, olha, isso não está dentro do meu trabalho, o meu trabalho é fiscalizar o executivo, que é a lei para o município, eu garanto para você que se eu fosse eleito, eu teria um mandato só. Não ia, porque as pessoas estão acostumadas com o vereador office boy, aquele vereador que pega na mão, que leva ela num hospital, que leva ela numa prefeitura para resolver. Ou seja, um vereador presente, as pessoas estão acostumadas com isso. É culpa das pessoas? Não, foi a culpa do próprio político que criou essa situação. Então isso aí é muito... para a gente, às vezes, não agrega tanto em serviço prestado com a Câmara Municipal, às vezes. Por quê? Porque a gente, às vezes, fica nesses atendimentos e, às vezes, até para um pouco de fazer o nosso trabalho, que era para ser um trabalho mais bem feito, um trabalho que chegaria mais na ponta se a gente tivesse... Se a roda estivesse girando, né? Fiscalizando, fazendo o nosso trabalho direitinho, mas as pessoas, infelizmente, ela não entende que o vereador seria para essa função, né? Que ele é para essa função. Infelizmente, a gente vira mais um office boy da população, e aí a gente se cria até esse dia eu estava até falando que eu sou até mediador de conflito. Às vezes eu chego entre o marido e a mulher brigando e eles chama o vereador. Então a gente tem essa situação. Virou casos de família, né? Então a gente tem essa situação. Então, assim, tudo, às vezes, no bairro é culpa do vereador. Então, mas a gente tenta driblar a situação, mostrar para as pessoas o que é o trabalho do vereador e também ajudar ela da melhor forma possível. Legal. E muitas vezes a gente tem um costume de usar esse linguajar, a gente fala assim, né? A gente precisa enfrentar o sistema, combater o sistema, estar do lado do sistema, enfim, a palavra é o sistema. A pergunta que eu te faço é, você já chegou a enfrentar o sistema para poder ajudar alguém? Praticamente quase todos os dias eu enfrento o sistema, quase todos os dias. Porque é importante também que, como toda cidade e toda cidade grande, existem seus coronéis.
da política. Jundiaí não é diferente, tem seus coronéis da política. Então, imagina só, um nordestino, né, que vem lá de Pombos, Pernambuco, muitas pessoas nem sabem onde é essa cidade. Eu não fazia ideia. Chega nessa cidade de Jundiaí, uma cidade de 500 mil habitantes, uma cidade mais colonizada por italiano, e aí, imagina só se esses coronéis querem com uma pessoa dessa vire vereador. Esse coronel quer com as pessoas dessa vire deputado. Não quer. Então, assim, o sistema a gente enfrenta quase todos os dias. Então, é triste a gente falar isso, mas, por exemplo, a gente ganhar a eleição para um delegado, para um médico, então isso aí dá raiva numa parte da sociedade. Entendi. Porque, infelizmente, não estou aqui me vitimizando não, que graças a Deus isso aí é uma coisa que eu não tenho. Eu trabalho, enfrento, vou para cima, e se é para falar de coronel, nós fala. Mas, infelizmente, tem isso em várias cidades. A gente, todos os dias, enfrentando o sistema para conseguir atender aquela parte que fica na ponta, aquela parte mais pobre. Feita essa mulher que eu falei, de novo, e torno a falar, das 3 hérnias e com câncer, e ainda sofrendo um problema que não está sendo atendido na rede SUS. Entendi. E a gente, vou entrar num assunto, o senhor responda se achar que deve, falar sobre CPI. Teve um caso, né, da CPI da Maria Luísa. O que esse caso revelou para ti? Esse caso é muito importante, porque a gente lidar com a questão do social, né? Então, praticamente o social faz parte do meu coração. Eu amo São Vicente porque eu amo a Rede SUS, entendeu? Eu amo a Rede SUS. Então, isso aí faz parte do meu coração, e o social principalmente. Então, nós começamos já trabalhar aqui na cidade com situação de... Primeiro apareceu o Miguel, desculpa. Apareceu o Miguel. Então, o Miguel é uma criança que apareceu 2 horas da manhã, uma criança de 2 anos, estava na rua. E aí surgiu uma preocupação maior, acendeu uma luz amarela aí, né? Aí eu fui para cima, brigamos com o conselho tutelar, discutimos com o social e conseguimos resolver o problema do Miguel, né? Conseguimos resolver. Hoje o Miguel está com a avó, bem cuidado. É importante que essa criança foi achada por a Guarda Municipal, qual foi o anjo dessa criança naquele dia. E a gente, porque uma criança de 2 anos de idade não é para estar na rua 2 horas da manhã, sozinho. Jamais. Só com a companhia de uma cachorra. Então, infelizmente, isso aí veio como uma bomba no meu coração. E aí, logo em seguida, já veio o caso da Maria Luísa, né? Eu fui chamado na UPA, né, para acompanhar um caso, principalmente esse caso. Quando cheguei lá, me deparei com essa situação. Então, esse caso eu não posso falar muito, porque ele ainda está sobre investigação, sigilo. Tem o pessoal da CPI, que são meus colegas vereadores. Eu não estou na presidência nesse momento, quem está é o Fauás, porque eu tive um probleminha de saúde, o Fauás assumiu. Mas esse caso aí me chamou a atenção, e nós estamos lutando para que não aconteça mais na nossa cidade. Então, é a primeira CPI de Jundiaí. E com essa situação que aconteceu, eu quero, Marcelo, que aqui deixar que mais CPI virá por aí, para que nós resolva esse problema e não coloque para baixo do tapete. Então, o caso da Maria Luísa é um caso que a gente está querendo resolver, querendo procurar onde tem falhas, onde tem erro também no sistema, para não ajustar e não colocar esse caso para baixo do tapete. Perfeito. E nesses anos todos, né, como vereador, qual situação, vou dizer assim, mais te marcou como vereador? Tá. Não sei se deu para deixar claro.
É várias situações que marcam a gente como vereador, né? Porque quando você sai de uma eleição, né? Quando você acaba um mandato e aí você vai concorrer a outra legislatura, e quando você ganha, marca, né, o vereador. Mas tem muita situação, eu não sei se é essa a pergunta, mas tem muita situação que marca o nosso mandato, né? Marca a nossa. Uma dessa foi essa questão do Miguel, uma dessa foi essa questão da Maria Luísa. Eu não sei, a minha assessora está olhando aí, se é essa pergunta mesmo, ele quer falar. Mas, tá tudo certo? É isso mesmo? Então, essas. Quando. O que marca a gente é quando a gente é um trabalho prestado, que você vê a realidade. E o que marcou muito minha vida, assim, como vereador, foi 2 entregas que nós fizemos, né? Nós fizemos a entrega da UPA no Vetor Oeste, qual o Kleber está ali, conselheiro dessa UPA. Então essa entrega, um equipamento de saúde num lugar onde era afastado de tudo, e você entregar uma UPA atendendo 24 horas, lógico, junto com o executivo, isso é muito importante. A UPA do Vetor Oeste foi a que foi atendida? Depois eu falo sobre isso. Tá. Então, uma foi essa entrega, e a outra entrega foi você transformar um lugar onde você tinha um trilho só, as pessoas passavam dentro do mato, você transformar numa rua larga, com mais de 12 metros de largura, onde você coloca ponto de ônibus, onde você faz uma nova avenida onde não existia nada, que é a Rua 8. Né? Então, assim, essas entregas foi muito importante e marcou muito meu mandato, essas 2 entregas que esteve. Então, lógico, depois teve outras entregas, mas essas 2 entregas, num lugar onde as pessoas não era reconhecido, onde as pessoas não conseguiam levar uma pizza porque era criminalizado esse lugar, e hoje você abre ele e você hoje vê umas avenidas funcionando perfeitamente, ligando cidade, ligando distrito, rua onde era estrada de terra ou até mesmo esse trilho que tinha de passagem, hoje está uma rua aberta, levando também calçada para as pessoas passar. Então isso é muito importante na vida de uma pessoa que entra na vida pública. Então essas 2 questões marcou muito minha trajetória política no Vetor Oeste. Legal. E eu vou pegar um gancho, né, referente a essa UPA, porque no começo você falou sobre o SUS, e depois de tudo que aconteceu comigo, eu fiz até um vídeo agradecendo ao SUS, agradecendo à UPA pelo seguinte: há uns 2 anos atrás eu tive pedra na vesícula, né? E aí, obviamente, consequência de uma má alimentação, mas esse é um outro assunto. E na época eu trabalhava com terapia, e eu estava fazendo um atendimento online, eu comecei a sentir um desconforto no estômago, achando que era o estômago, e falei, vou tomar um Eno. E aí eu tomei o Eno, não passava, e eu comecei a ter uma vontade de chamar o Hugo, vamos dizer assim. Sim. E aí eu comecei ali, fiquei mal, e eu virei para minha esposa, a André, e falei, liga pro SAMU e para um homem chamar o SAMU, porque ele tá bem mal, né? E aí chamamos, eu moro ali no Eloy, e o SAMU levou a gente lá pro UPA. E eu falo para ti, um atendimento extraordinário. Fui atendido, era enfermeira, era Marcelo, né, na época. Foi um cara sensacional, já começaram a fazer a coletagem de sangue ali. Moral da história, eu estava com pancreatite aguda, eu estava com pedra na vesícula, e falaram assim, daqui você não sai, você já vai ser transferido pro São Vicente. E de lá eu fiquei aproximadamente aí 15 dias. Sim. Fiz a cirurgia, tirei as pedras, mas o atendimento foi algo extraordinário. Então, se para mim, que eu moro no Eloy, fui super bem atendido, imagina o pessoal da região que tem um centro médico ali incrível. Então, é um depoimento que eu deixo aqui, porque foi algo incrível. E eu me emocionei, viu, Marcelo? De coração mesmo, porque é a entrega que a gente luta diariamente para ver as pessoas sendo bem atendidas, e não tem como não se emocionar com a sua história. E quando a gente vê
as pessoas falando mal do equipamento daquele, a gente fala mesmo assim, é porque ele não está precisando do médico. Ele está precisando de um atestado, porque se ele estivesse precisando do médico, ele estaria lá aguardando no seu lugar e ele ia ser atendido. Mas é um equipamento importante. E eu me emocionei também com a história, que foi muito bonita. E assim, no momento que eu falo que para mim é um grande ganho, foi um grande ganho, no meu momento político, não entregar aquela UPA, e aí você vem com um fato desse e me atropelou, me pegou, pegou no coração. E assim, eu vou mais além, porque eu não imaginava que fosse algo tão grave. Eu não sei se isso foi... São palavras minhas, né? Sim. Se foi uma imprudência do médico na cirurgia ou foi um alerta. Ele falou assim, só para te avisar, você corre risco de morte. Aí você fala, nossa, olha o nível que estava. Minha pulseira era laranja. Então, assim, era algo muito grave. E o atendimento, sem palavras, foi extraordinário. Repito isso, foi muito positivo. Muito legal, muito legal. Agora, eu vim dar entrevista e escuto, é muito extraordinário, muito bom. Era o momento. Era o momento. Muito bom, graças a Deus. E, vereadora, existe algum limite para um vereador numa cidade? Até onde ele consegue fazer algo? Qual é o desvio padrão ali do que posso ou não posso fazer? O limite é a necessidade da pessoa, né? Quando você vê... Porque tem coisas que a gente corre até onde não é nossa, onde não chega a nossa competência de agir, mas nós queremos resolver. Então, de grau com a necessidade das pessoas, às vezes mas a gente busca sempre estar dentro do limite do que é para ser atendido. Por exemplo, vamos lá, as pessoas falam mesmo assim, não, você passa a pessoa na frente para ser atendido? Não, não passo ninguém na frente para ser atendido. Eu não corto fila, eu não peço para a secretária, alguém da saúde cortar fila para que outra seja atendida. Mas eu peço para que a fila ande, para atender aquela pessoa que é a 15ª, que ela não está mais conseguindo ficar na fila, ela tem que ser atendida. É uma questão de bom senso também, senso, né? Então, assim, tem umas questões que a gente temos que, às vezes, passar do nosso limite, mas voltado para a população que precisa. Então, esse é o nosso limite, é ir até onde para resolver esses problemas que as pessoas, às vezes, precisam. Então, de fato, não tem limite, porque às vezes tem coisa que você olha, você fala mesmo assim, mas, viu, é da minha competência isso, mas, por exemplo, aí você vê a família ali sendo despejada, que não quer ir embora para a terra dela, tá lá tudo pronto lá, aí chega pra gente, fala mesmo assim, viu, me ajuda, eu só quero ir para minha terra. Ajuda a gente. E às vezes a gente ajuda porque é uma questão que não está dentro da nossa... Não está dentro... Não é da alçada ali, né? da alçada do vereador. Mas quando, às vezes, o social nega, a gente está ali para acolher e a gente corre atrás, faz vaquinha, corre atrás e ajuda. A gente corre atrás, por exemplo, chega uma pessoa também precisando, trabalhador que chega aqui precisando do emprego e chega, não tem nada. A gente tem um grupo, uma rede que se preocupa com essas pessoas. E aí a gente corre atrás de fogão, de geladeira, para dar um lá para essas pessoas, porque ela quer trabalhar. Então a gente faz, vou falar um português aqui para atender essas pessoas. Então, assim, não tem um limite certo para a gente ir até, depende da condição da pessoa. E pegando essa linha, né, a pergunta seria assim, qual a importância da região, do município, enfim, de ter um representante tão forte em outras esferas, por exemplo? A importância da região, hoje nós não temos, vou te dar um exemplo, hoje nós não temos deputado nem estadual nem federal na nossa região. Olha o quanto nós temos aqui uma população, eu falo em região, de 1 milhão de habitantes, cidade nós temos mais ou menos aí quase 500 mil, 460 mil. E nós tem Indaiatuba bem menor que nós, com 4 deputados.
e nós aqui não temos nenhum. Então a importância por quê? Por exemplo, aquela está ali, trabalha com deputado Kiko Selegui. E aí ela já trouxe para a cidade 1 bilhão para a saúde, trouxe mais 500 mil para a saúde e mais 700 mil para o serviço público, para fazer uma quadra num lugar que precisa ali no Novo Horizonte. Olha a importância de um deputado e o recurso, 2.200.000 trouxe para a cidade de Jundiaí. A importância da questão da Kelly com o deputado Kiko Selegui. A importância do deputado dentro da cidade. Então, aqui eu acho que merece ter 4 deputados, voltar a ter os 4 deputados que já teve aqui. Nós já tivemos aqui 4 deputados, precisa voltar a ter esses deputados, porque esses deputados trazem mais recursos, melhora a saúde, melhora a questão de asfalto, pavimentação, melhora a questão no saneamento. Então é importante nós ter deputados, melhora a questão da educação. Então é importantíssimo nós ter representantes tanto na esfera estadual como na esfera federal. Então, por isso que a nossa região está ficando um pouco esquecida, por essa questão que vota muitos em deputados de fora e não elege os daqui. Entendi. E a gente está chegando ao final do nosso programa, e uma pergunta que me veio na cabeça é assim: se você pudesse ampliar, vamos dizer assim, a sua atuação hoje, qual seria a sua prioridade, vereador? Você falou ampliar, vamos de novo, desculpa. Se a gente pudesse ampliar a sua situação, né, como atual hoje. No termo político. No termo político. No termo político, isso. Tá. Eu iria para deputado federal. Você consegue estar mais perto de um governo federal, da esfera federal, você consegue mais recursos para o município, para a região, porque também não adianta a gente pensar numa cidade tão grande e ver Várzea numa situação, ver Campo Limpo numa situação, e Itupé, outra cidade. Então, assim, com essa visão mais elevada para um deputado federal, então você consegue ajudar mais tanto o município de Jundiaí como esses municípios em torno de Jundiaí. Então, eu ampliaria sim, mas ampliaria já para dar um passo maior e chutar de lá esses marajá que tem lá. Perfeito. Vereador, antes da gente encerrar, eu vou quebrar um pouquinho o nosso protocolo aqui. Quando a gente fechou a data para o senhor vir aqui, no final de semana... Foi no final de semana? Hoje aqui? Não. Na terça-feira. Acho que foi terça-feira. A minha esposa estava mostrando um vídeo que a minha sogra foi. Acho que foi lá na câmera. E tinha um personagem, um vereador falando. E quando eu vi, eu lembrei da foto que eu recebi. E eu falei, esse é o vereador que vai no nosso programa. E por que eu estou falando para quebrar protocolo? Independente de partido, independente de time de futebol, independente de situação, independente de qualquer coisa. Eu queria agradecer imensamente. Eu não vou nem chamar de senhor, porque acaba se tornando mais íntimo. Agradecer a você pelo projeto que foi aceito. Minha sogra estava lá, a minha esposa está aqui. Eu não cheguei a conhecer o meu cunhado. E dentre tantas dificuldades, né, que existiram lá no passado, a gente vai ter o nome do meu cunhado em uma das ruas lá do bairro do Poste, Água Doce, né? E eu me emocionei quando eu vi isso, porque a minha sogra ela pediu para eu ajudar para formatar um texto, para poder enviar, porque tinha toda uma, vou chamar de burocracia, toda uma etapa, e no final deu certo. E quando eu vi lá na tribuna, né, você lendo ali, você com respeito, lendo, foi algo que me emocionou. E saber aqui, vendo a minha esposa nos bastidores, sabendo que a gente conseguiu homenagear o irmão dela, né, a família como um todo, isso eu acho que é um slogan da Mastercard, não tem preço. Então eu te agradeço de coração
por ter de alguma forma participado. Eu não sei como é que é o processo, mas eu vi o final ali. E o final foi que o nome da rua ali vai ter o nome do meu cunhado. Então é uma gratidão eterna que eu tenho contigo e com outros personagens que tiveram por detrás disso. É importante, Marcelo, essa questão do nome da rua. Olha só como nós conseguimos, através do seu cunhado, o Sérgio, que vai ser homenageado, né? Nós conseguimos também dar um CEP para aquela rua. Ou seja, além do nome do Sérgio, de estar homenageando a família do Sérgio, as pessoas também vão ganhar uma identidade ali. Ela vai ter o seu CEP, ela vai conseguir chegar a sua carta na sua casa, vai conseguir chegar uma encomenda. Então, às vezes, as pessoas falam mesmo assim, o vereador está ali só para denominar a rua. Não. Nós estamos para dar, às vezes, identidade para esse bairro. Tem uma história por trás. Tem uma história por trás. E aí, quando chegou para mim, é o que eu até falei, né? Eu falei, eu queria conhecer ela mais de perto, eu queria conversar com ela, com a sua sogra. E eu falei, mas não vai faltar oportunidade. Eu vou lá para nós tomar um café, bater um papo, porque eu também gosto de conversar bastante, viu? Então, para nós tomar um café e bater um papo, mas assim, eu fiz o que vocês faz todos os dias praticamente. Vocês pagam os seus impostos e vocês têm que ter um representante para representar vocês, e é assim que a gente representa, fazendo o bem, fazendo as leis, criando os nomes das ruas, fazendo as homenagens do nome das ruas, daquelas pessoas que se foram, que ficou só recordação nos nossos corações. Então é assim que a gente trabalha para as pessoas. Legal. Posso pedir um favor? Pode. Não sei se está dentro do protocolo. Eu ia pedir para quebrar um protocolo também. Então quebre o segundo, eu quebro o terceiro, se não for o mesmo. Você falou de duas entregas de orgulho, né, que marcou na minha vida. Eu falei da UPA, né, que é um equipamento de saúde, e falei da Rua 8. E tem outra situação que eu me orgulho, que é a nossa festa das crianças, que nós fazemos já, é a festa de Natal das crianças, que nós fazemos já quando não existia festa em lugar nenhum na cidade. Eu falo mesmo assim porque não existia, só existia festa em clube metalúrgico, nesses clube de maiores, campo, né? E nós começamos, para que a criança não sair do bairro, nós começamos com a nossa festa pequenininha, tímida, e hoje a nossa festa, esse ano chegou a marca de 8.000 lanches, né? Legal. Muito refrigerante, grandes patrocinadores ajudando, e nós conseguimos atingir aí a marca de mais de 5.000 crianças atendidas. O ano passado nós tivemos o Natal de Gramado, é isso? Natal de Gramado, dentro, imagina só, que legal. Como eu agradeço também o pessoal do Natal de Gramado. Imagina só você trazer um Natal encantado, com aquela claridão, com aquela iluminação linda dentro de uma favela. Quase ninguém se interessa por tanto. E assim eu agradeço imensamente, porque aquilo ali mudou. É transformador, né? É transformador. E faz há 19 anos, né, que nós fazemos essa festa. E essa festa, até a Ivete que está aqui, ela desceu de helicóptero já. E o Papai Noel desce de helicóptero num campo. Então, assim, é uma festa muito grande, muito bonita. E essa festa eu me orgulho, eu não poderia deixar de falar. Logo, logo está chegando a nossa festa de Natal, tão esperada por o povo do Novo Horizonte. Já estamos em abril, piscou, já é Natal de novo. Natal. E esse protocolo que eu queria quebrar, vereador, é o seguinte: se o senhor podia mandar um recado para a dona Juversina, que é a minha sogra, falando um pouquinho da rua, o que tocou o coração dentro da nossa conversa. Pode ser? Pode ser. Dona Juversina, como foi importante também
eu denominar aquela rua, a Travessa 1 do loteamento Água Doce. Muito importante, que é a rua que a senhora mora. Para mim foi um momento de muito orgulho ali, estar falando do nome do seu filho, ficando mais próximo dele, levando essa alegria para a senhora. Então foi muito importante para mim. Pode ter certeza disso. E falei para a senhora, para seu esposo que estava lá, que eu ia passar lá para tomar um café. A senhora vai estar me devendo um café. E graças a Deus deu tudo certo. Essa rua que a senhora mora vai ter um CEP, vai ter o nome do seu filho. E eu quero passar aí na rua Sérgio aí para te dar um abraço no seu esposo. Perfeito, vereador. Gratidão é a palavra que fica. Eu gostaria que o senhor deixasse as considerações finais, contato, não sei se tem Instagram, telefone, para entrar em contato com o senhor, por gentileza. Pessoal, podcast, quero primeiro agradecer aí o Fala Chef, né, que me convidou aqui. Fiquei muito feliz também, o Marcelo, um tremendo entrevistador aqui. Fiquei à vontade, já fiquei muito à vontade aqui para falar. E eu quero agradecer aqui a todos vocês que vão acompanhar, que estão me acompanhar meu trabalho na rede social, por o Instagram. Não deixe de acompanhar. E outra, se você quer saber o trabalho do vereador, acompanha ele. E também, se quiser marcar um dia para andar comigo na rua, eu estou também com esse novo quadro, viu? Ande com o vereador na rua para você ver o nosso trabalho. Perfeito. Mais uma vez, gratidão, foi uma honra receber você aqui. Obrigado ao Kleber, a toda a sua equipe, assessoria. São projetos como esse que a gente quer sempre propagar para o bem, tá bom? Muito obrigado. Obrigado. E chegamos ao final de mais um podcast Fala Chef. E para você que está chegando agora, aproveita, já se inscreve no canal, deixa seu like, comenta. E eu queria agradecer imensamente a todos os nossos patrocinadores. São vocês que apoiam, fazem com que a gente consiga trazer profissionais com excelência, como o vereador Romildo. E vamos encerrando o nosso programa com aquela velha frase que sempre toca o meu coração do método Kaizen. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Até o próximo programa.